Acho que talvez essa seja a parte mais difícil, por enquanto, dessa ideia das utopias. Que depois da utopia da Cidade do Sol, que tem uma explanação geral de movimentos da época, sabe? Então, assim, o que deu para perceber que existia na época, entre outras coisas, os movimentos que, depois do fim da Idade Média e tal, o movimento iluminista, uma ideia de utópica a respeito do bom selvagem, sabe? A respeito, imaginando que as ilhas aí descobertas seriam povoadas por bons selvagens e tal. Eu acho que depois isso se provou inviável devido às guerras, questões culturais também. Assim, era comum aí guerra entre tribos, contra colonos, antropofagia, né? Canibá, por exemplo, antigamente acreditava que a antropofagia, né, você comer o cérebro ou a carne do indivíduo daria poderes, né, você conseguiria absorver suas habilidades, né? No Brasil, os tupinambás, os tupi-guaranis cometiam esse tipo de antropofagia de canibá. Não posso falar o resto. Para você ter uma ideia, essa prática de canibá já existem registros que ela acontecia já há mais de 100 mil anos em grutas, etc. Né? Como eu havia dito, né? Tudo começa com a questão da posse das grutas. Essa guerra entre tribos, né? Esse recorte que a esquerda fez é um recorte meio burro, né? Bem absurdo, assim, né? De não considerar a antropologia como um meio de pesquisa. Os filhos com deformidade física nas tribos indígenas, assim, eram mortos pelos próprios pais, né? Justamente por essa deficiência, né? Assim como acontecia em outros casos também. Em Esparta, por exemplo, o Estado decidia isso, decidia sobre cometer de acordo com a deficiência e tal, o grau de deficiência, porque eles precisavam de soldados, na visão deles, preparados assim, inteiros, né, completos. Para ter uma ideia sobre o risco de entregar decisões básicas ao Estado, pode ser verificado justamente nesse exemplo, sabe? Eu vou ler aqui um trecho aqui, por exemplo, do que acontecia em Esparta, por exemplo. O primeiro critério de seleção ocorria ainda no nascimento da criança, quando o Conselho de Anciãos da cidade-estado decidia sobre a continuidade ou não da vida do bebê, caso fosse considerado inapto para a vida militar. Nesses casos, as crianças eram ceifadas as vidas, né, por afó, jogada de penha e etc. Caracterizando uma prática sistemática do infanticídio pelo Estado. Era uma medida até certo ponto comum na região grega, mas apenas em Esparta não era uma decisão dos pais, e sim do Estado. Caso sobrevivesse o cidadão espartano, o homoloi, entre sua família apenas até os 7 anos de vida. Depois de completar essa idade, era entregue pelos pais aos centros de treinamento, onde eram educados e período integral nos ensinamentos pautados no militarismo, a disciplina e a obediência cega das ordens dadas pelos superiores hierárquicos. Este rígido processo educacional era chamado de agóge, ou agóge, né? Agóge, e era dividido em 3 fases. Ele vai falar, tal, etc. Vai falar das fases aí, tá? Não interessa. Interessa deixar claro isso. Então eles descobriram que não era bem assim, sabe? Que esse bom selvagem, aos poucos eles foram descobrindo que mas existia muita literatura e isso acabou seduzindo essas ideias do princípios socialistas aí a acreditarem num mundo diferente do que conhecemos e
crença deles, né? O mal sendo o próprio capitalismo. O próprio autor aqui, o próprio autor Jean Christian colocou aqui no livro, né, abre aspas, na parte aqui, Utopia e Mito do Bom Selvagem. A partir de Campanella, a influência das narrativas de viagens sobre o mito da cidade igualitária não deixaria de crescer. Aí continua, no século XVII, sobretudo no século XVIII, os utopistas vão buscar nessa literatura boa parte de suas inspirações, né? Enquanto certas descrições de exploração abordam sem hesitação o imaginário. Vamos tentar examinar rapidamente como a famosa lenda do bom selvagem se combinou com a recordação diante das primeiras comunidades cristãs, a tradição monástica e os antigos costumes agrários que constituem outras fontes de inspiração dos nossos utopistas. Abre aspas, é importante também observar a diferença que existia na época, né? Entre aspas aqui, ó. Será conveniente observar como fez um fulano de tal aqui que nas preocupações dos escritores, as ilhas das Antilhas e o continente americano substituíram pouco a pouco os modelos orientais, persas, turcos ou chineses. A influência dessa literatura inspirada pelas paisagens naturais ou sociais do além Atlântico tornaram-se muito importantes no século XVIII. E aí segue, né? Os historiadores ressaltaram essa diferença. Os filósofos das luzes, entre aspas, estão em geral marcados pelo gosto oriental. Montesquieu, Voltaire, dois exemplos aqui. Ao passo que os utopistas e os marginais preferem tudo que tenha um traço do bom selvagem, fóssil vivo do homem não corrompido pelas nossas sociedades civilizadas. Então, historiadores, os filósofos das luzes estavam mais focados aí na visão oriental de mundo, né? E os utopistas mais na ideia do bom selvagem. Aí segue aqui, abre aspas, certas ideias repetem-se de forma quase obsessiva. Essas ideias era comum pensar dessa maneira, né, que os bons selvagens, eles, abre aspas, a fé na bondade natural do homem, superioridade moral do estado selvagem sobre o estado civilizado, papel corruptor da vida em sociedade, sonho de comunidade de bens e supressão radical da propriedade privada. Essa questão da supressão da propriedade privada tem se repetido bastante aqui na análise do autor, né? Até então, o que foi feito aqui até agora, a questão dessas utopias estaria mais ligado a narrações de viagens, né? O ponto B que o autor pontuou aqui teria outra ideia, seria uma utopia com relação à base geográfica. E vai citar aqui alguns autores aqui, alguns títulos aqui interessantes aí. Desses aí eu lembro de ter lido um pedaço da Cartas Persas de Montesquieu, mas ele vai citar aqui o Telêmaco, ele vai citar aqui Robinson Crusoe, vai citar aqui Gulliver, as próprias Cartas Persas, e aí, na visão dele, né, provocaram numerosas imitações sem grande valor literário. Algumas dessas obras menores constituem verdadeiras utopias sociais, como as aventuras de Jacques Sadeur, procurei e não consegui achar, as viagens e aventuras de Jacques Masset,